Eu queria que vocês falassem, vocês dialogassem sobre as abordagens de vocês. Dá pra dar uma aula aqui sobre isso, né? Tenta resumir, vai! Nós seguimos caminhos diferentes com relação à abordagem na psicologia de atendimento clínico e atuação prática. O que é interessante é que a gente pesquisou junto, né? A gente acabou pesquisando junto, estudamos e produzimos conteúdo. Eu não produzi psicanálise, mas a Hannah produziu teoria da subjetividade enquanto a gente estava na graduação. Isso é papo de psicólogo, né? Quem procura você na clínica, geralmente não procura pela sua abordagem, procura porque você é psicólogo. O que significa ter a abordagem? Significa que você enxerga, você entende o ser humano, o sujeito, de uma maneira, a partir de um teórico, a psicologia. Isso não significa que a gente vai se fechar e conversar só com... Esse é um exemplo, né? Somos de abordagens diferentes, então a gente não se fecha no nosso núcleo, mas a gente tem um olhar específico, teoricamente orientado para determinados fenômenos. Lembra que o Fernando usava a metáfora do óculos? A abordagem, né, a teoria, a nossa teoria de base, é o óculos que a gente coloca para perceber os fenômenos do mundo. A gente precisa saber dialogar com os outros, mas a gente tem a nossa própria, em base à nossa prática. O mais importante dentro da abordagem é o que constitui aquele sujeito. Como é que ele se forma? Como é que a personalidade se constitui? Até existe esse termo personalidade dentro da sua abordagem, que é uma sabe? discussão. A abordagem teórica é isso. Ponto final. Dentro das abordagens, a gente tem as formas de tratamento. A psicoterapia é orientada por abordagem. Existem diversas abordagens que são bem fundamentadas teoricamente. Existem pesquisas, técnicas e nesse sentido a gente diverge. Como é que a gente orienta o nosso atendimento? Eu atendo pela psicanálise. E o que significa isso? Freud inventou a psicanálise, ele desenvolveu a psicanálise. Ainda não tinha percepção da psicologia enquanto uma prática clínica, digamos assim. A psicanálise, ela surgiu para método de tratamento. Ponto final é isso. Freud recebeu uma demanda muito curiosa para ele, que eram as histéricas. As histéricas eram mulheres que tinham sintomas físicos, psicossomáticos. Quem descobriu que era psicossomático? Freud. Elas paravam de andar, a perna parava de mexer. Ninguém sabia o que era, os médicos não sabiam o que era. Uma história fantástica de Ninguém sabia, e aí o Freud começou a achar muito estranho e achar que tinha alguma coisa a ver com a psique, que não foi ele que inventou, né? A psique é um conceito grego, enfim. Ele entendeu, a partir da hipnose, que depois ele abandonou, que o inconsciente era determinante para o funcionamento psíquico de alguém. E a partir disso, Freud fundou o conceito de inconsciente na psicologia. Existe inconsciente antes de Freud? Sim, a palavra que não é consciência. Na psicanálise, inconsciente e consciência não é antônimo, não é o contrário. É realmente uma estrutura que tem funcionamento, tem gramática, e ele usou isso para o tratamento. Então a psicanálise, ela se fundou como um método de tratamento, método de investigação e pesquisa. Mas a primeira função da psicanálise é tratamento. O pilar central é o inconsciente. Então essa é a minha abordagem lacaniana, freudiana antes de tudo, sempre orientada pelo inconsciente. Esse é o diferencial. Eu acho que o pilar central que faz com que a gente se entenda e se relacione para que o nosso diálogo flua é o entendimento de que existem processos inconscientes. Na teoria da subjetividade, obviamente, a gente não vai tratar do inconsciente enquanto a psicanálise, mas a gente entende que os processos subjetivos não são palpáveis para a consciência. São coisas que a gente não cabem à consciência, são coisas que a gente tem que construir e interpretar de acordo com o processo terapêutico vai seguindo, de acordo com o que a sua pesquisa vai seguindo. A teoria da subjetividade, ela é pautada, foi constituída a partir da epistemologia qualitativa e do método construtivo interpretativo, que do próprio nome você já tira a sua prática. Ele é construtivo e interpretativo em qualquer espaço que você esteja atuando enquanto psicólogo. Ele é construtivo e interpretativo na escola, na clínica, no hospital, e o que cabe ali é você conseguir ter indicadores suficientes que corroborem para que você crie uma hipótese que sustente uma atuação. Seja uma atuação clínica, uma intervenção em psicologia escolar, enfim, dessas diversas
diversas maneiras. Para mim é uma vinculação muito afetiva que eu tive com relação à perspectiva teórica, porque eu, Hannah, a gente teve a oportunidade de conviver com a pessoa que fundou a teoria. Então, o Fernando Rey, ele foi nosso professor, ele foi meu orientador em produção de artigo, e foi um cara, assim, muito significativo na minha formação, enquanto pessoa e enquanto psicoterapeuta. Então, eu tenho essa vinculação afetiva muito forte, e a gente precisa, isso é interessante, a gente precisa considerar que a escolha de uma abordagem, ela não é uma escolha por afinidade. Não é uma coisa assim, eu acho legal, psicanálise é legalzinha, eu vou... Não. No começo do curso a gente tem muito isso, tem né? muita essa impressão. Nossa, essa teoria é tão bonita. É, tão lindo. E não é assim, a gente precisa passar por uma reflexão epistemológica, metodológica de como você entende o mundo. E aí você vai ali caminhando, passeando, a gente estudou muitas abordagens até a gente conseguir chegar a uma conclusão do que era pra a teoria gente. da subjetividade, pra mim, faz muito sentido. Eu pesquisei bastante, né? A gente foi na área de educação, foi na área de psicoterapia também. Formação em psicologia. Formação em psicologia. Mas foi aquilo que eu sempre falo. Não é sobre afinidade, sobre achar lindo, bonito. Tem várias teorias que são muito bonitas mesmo, mas... tudo que leva ao estudo da teoria, à prática da teoria, né? No caso, a prática clínica da psicanálise, a única forma que eu, dentro da minha epistemologia, consigo fazer. E eu acho que são momentos diferentes para você conseguir perceber isso. Não precisa ter desespero, né? A gente fica meio agoniado, por onde que eu vou seguir? São muitas opções. Não é por aí. Eu só consegui definir o que eu queria depois de fazer pesquisa, depois de fazer extensão, depois de escrever e de fato experimentar como é que aquilo metodologicamente funcionava para mim. Quando eu vi que eu conseguia fazer, que eu entendia como é que funcionava, e isso demora, tá? Isso não é uma coisa tipo assim, eu vou fazer uma pesquisa e aí eu sei como é que funciona, eu entendo. Não, é um processo que vai se configurando, usando os termos da teoria. É um processo que ele vai se configurando ao longo da sua prática, de como você consegue, no consultório, na escola, escutar e entender como é que aquele fenômeno acontece mesmo. E o que você tem acesso dele, o que não adianta, o que você não vai ter. Como você falou, né? É difícil chegar lá. Nem sempre é fácil. Eu sempre brinco, né? Se eu pudesse não ter escolhido a psicanálise, talvez fosse mais fácil, porque é difícil. É uma teoria difícil. É algo complexo. Não é uma leitura fácil. Você vai pegar um seminário do Lacan, você lê ali, você fica muito tempo para entender. Por isso que existem vários grupos de estudos. Se fosse um processo de escolha, onde você senta e fala assim, não, agora eu tenho que escolher qual dessas abordagens eu vou seguir. E eu vou nessa aqui, porque... Não. E essa complexidade de apreensão de uma teoria te dá brio para você ter ciência do que você está fazendo. Com certeza. Na minha opinião, é fundamental que você se interesse pela minúcia. Partindo daqui que eu não sei, o que mais que eu preciso tentar? Para onde mais que eu preciso ir? Porque para você render enquanto psicoterapeuta, na sua percepção e para o seu cliente, você precisa estudar. Nossa, preciso. O estudo não se encerra na universidade ou na pós-graduação ou no mestrado. Meu TCC foi sobre formação, né? Formação em psicanálise, dentro da faculdade de psicologia. E para a atuação do psicanalista, eu vou tentar resumir uma coisa teórica muito complexa, mas que eu acho muito importante. Você está num lugar de fala dentro da cadeira do analista que é sustentado por um saber. E nessa lógica matemática, que é uma fórmula matemática, realmente é uma fórmula matemática na teoria, você tá aqui... Não é forma de dizer, realmente é uma fórmula, é uma fórmula mesmo, é uma fração. Você tá aqui, você tá falando como analista. Tem uma barra da fração, embaixo tá o saber. Tudo que está abaixo da barra é inconsciente. Está visível, não está exposto, não é falado. Esse saber aqui, ele é inconsciente, é o saber do desejo, da ética da psicanálise. É um saber ético, é o saber do desejo, mas é um saber teórico. Você é sustentado por aquilo. Para você falar, aquilo aqui é o que te sustenta. Esse saber é o que sustenta o seu fazer. É claro, existem técnicas, né? Existe, como a gente falou, escuta, acolhimento, postura. Tudo que você oferece para a pessoa que está te procurando, mas o que vai fazer você ouvir e escutar realmente o que deve ser escutado é o que você sabe. Como é que você vai identificar o que precisa ser trabalhado? Como é que você vai conduzir, direcionar o tratamento? Porque você só vai saber pra onde ir se você souber a teoria. Com certeza, porque existe uma diferença muito clara, estou extrapolando a pergunta total, mas existe uma diferença clara para quem tá atendendo,
que é a diferença entre queixa e demanda. Se você não estudar a ponto de você identificar que aquilo que ele está se queixando tem muito mais coisas por trás, não é aquilo que ele está querendo dizer, você não vai conseguir ter essa escuta. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu posso falar sobre isso, é uma história que já percorreu lá no consultório, eu falei disso até numa atividade semana passada em Goiânia. O menino queixava da escola e ele falava assim, você não sabe o que eu tô passando. Você não sabe o que eu tô passando. Porque lá é isso, porque lá é aquilo. Se você se prende à informação de que você não sabe o que eu estou passando na escola, você nunca vai conseguir vislumbrar, você não sabe o que eu tô passando na escola, com os meus pais, com os meus amigos. Você fica preso naquilo. O que faz ele achar que você não sabe o que ele tá passando. Aí a gente você vai embora destrinchando, mas nunca é o que parece. Nunca é o que parece. E ainda bem, a realidade, né, da clínica, e isso eu acho que as nossas abordagens conversam. Vamos amarrar a pergunta. E acho que todas as abordagens, né, é uma postura necessária. Você tem que ser curioso. Você tem que querer saber. Uma postura sempre investigativa. E perguntar. E não tomar como verdade simplesmente finalizar aquele assunto. Questionar. Mais além, por que essa pessoa usou essa palavra e não outra palavra? Poderia ter sido outra palavra. E por que mudou depois? Que essa é a parte interessante. Ela se referiu a isso de um jeito durante 1, 2, 3, 4 sessões e depois ela mudou. E você querer saber a mesma história várias vezes. E muita gente, é muito engraçado quando as pessoas começam a chegar assim, a primeira vez, tá na terapia ou na análise, e fala assim, já te falei essa história. E eu sou chata, eu fala de novo. Repete. Sempre tem novidade na repetição. E é por isso que a gente pede pra repetir, porque a gente quer escutar de novo, porque a pessoa vai falar alguma coisa que ela não falou antes. Sempre. Ou ela vai ocultar uma coisa que ela falou antes. E é esse o processo, a gente precisa ter essa postura de eu quero saber mais, me fala mais. E é uma postura investigativa não só na descrição das coisas que acontecem. Vou voltar nesse ponto que ele é muito importante. Não é uma questão descritiva. Eu não chego no consultório e peço, me conta da sua semana. Não é por aí. A história que você contou, o que eu posso trazer de novo para pontuar para essa pessoa, para elucidar alguma coisa, para ela ter um insight, ou para ela puxar um outro gancho que não tem nada a ver com o que ela estava falando naquele momento. E acontece muito. Não, e você faz uma que pontuação acontece e também, surge alguma. e eu acho que é legal a gente falar que às vezes uma mesma história, sabe, o mesmo ponto, ele aparece em situações diferentes, em momentos diferentes da terapia. A pessoa vai tá contando aqui da história de vida, não sei o que, e aí lembra de uma história, amarra uma coisa ali, tá. Em outra sessão, pode ser um mês depois, a mesma história que ela amarrou ali aparece numa outra situação. Não sei se eu já te contei, mas aconteceu isso. Por que essa história se repetiu aqui? E eu já ouvi essa história antes, então, né, fala mais, e às vezes a pessoa não lembra o que falou. Enfim, tem várias nuances nisso, mas qual é o ponto fundamental? Primeiro, queixa e demanda é o pontapé inicial. A pessoa que chega falando de alguma coisa sempre tem algo mais além, que a gente vai descobrindo ao longo do processo juntos, porque às vezes a pessoa mesmo não sabe, às vezes é inconsciente. No meu caso, eu vejo dessa forma, mas às vezes ela não aparece, não está acessível ainda. E nunca é o que parece. A gente sempre sabe e quer saber mais, né? Essa é a postura investigativa da psicologia. A gente foi muito para além da pergunta, mas acho que a gente conseguiu responder um pouquinho mais. Sim.